Volume 3. Capítulo 52. A Guilda dos Aventureiros. Ela compraria relíquias ou materiais recolhidos de monstros encontrados em dungeons exploradas por aventureiros, os quais conseguem dinheiro para viver fazendo isso. Ela também agia como intermediária para missões que envolvem coisas como erradicar uma besta perigosa, proteger mercadores ou matar monstros que saem das dungeons. Devido aos aventureiros viajarem por diversos países, a Guilda dos Aventureiros era independente dos estados em que operava. Um grupo estava visitando a filial da guilda em Parnell. O grupo consistia em um espadachim sangue-quente e bonito, Desce, uma ladra com carinha de bebê e esbelta, Juno, um lutador musculoso e másculo, Augus, um jovem clérigo gentil e afável, Febral, e uma maga quieta e formosa, Júlia. O grupo do Desce, certo? Perguntou a recepcionista. Aqui está sua recompensa pela missão de escoltar os aldeões. A garota na recepção deu para eles um cumprimento rotineiro e um saco cheio de moedas de prata. O saco estava ligeiramente curvado, fazendo os olhos de Juno e Augus brilharem. Nós conseguimos mais que o suficiente para alguns meses, não acha? Perguntou Juno, animada. Mesmo dividido em 5 partes, vai ser bastante, não vai? Exclamou Augus. Agora posso comprar um novo soco inglês. Não, talvez algo ainda melhor. De pé, ao lado dos dois que estavam cegos pelo valor da recompensa, Febral inclinou sua cabeça para o lado, questionando. Mesmo se estamos sendo pagos de forma individual, não como um grupo, essa recompensa parece muito alta para o pedido. Houve algum tipo de bônus especial? A recepcionista sorriu e concordou. Sim, essa missão veio do Castelo Real, dizia que o que se acredita ser um novo tipo de monstro, o Pierrot Flamejante, apareceu ao sul. Gostaríamos de pedir sua assistência para escoltar os residentes de aldeias próximas enquanto os evacuamos. Mas, com a invasão inesperada do Principado da Amidonia, nós recebemos relatos de que muitos de nossos aventureiros encontraram forças do Principado. Ah, aquilo, disse Juno. Também os encontrei. A recepcionista assentiu. Felizmente, devido aos moradores das aldeias terem sido evacuados, foram capazes de minimizar o dano das tropas do Principado aos cidadãos. De toda forma, por causa desse problema inesperado causado aos aventureiros, o castelo incluiu um bônus especial pelo perigo. Sendo este, a quantia extra que vem. Entendi, disse ela. Faz sentido. Desce e seu grupo aceitaram sua recompensa, se direcionando a uma mesa no restaurante-bar que havia dentro da guilda. Uma vez que o dinheiro terminou de ser dividido igualmente em 5 partes, Desce perguntou para Febral. Então, sobre o que ela disse. O que você acha? Você diz sobre o pagamento inesperado pelo perigo? Perguntou Febral em retorno, pergunta com a qual Desce concordou. As cidades e as aldeias que foram atacadas pelos Pierrots Flamejantes acabaram por ser apenas aquelas que o exército do Principado passou e, graças a termos convenientemente evacuado os moradores, as mortes foram minimizadas. Quer dizer, não é muito conveniente. Disse Desce. Você está certo, disse Febral. Talvez, o tempo todo, a preocupação do reino fosse com o exército da Amidonia. Pode ser que se apressaram para pedir que evacuássemos os moradores porque estavam antecipando um ataque? Quando Febral apresentou sua teoria, Juno inclinou sua cabeça para o lado. HM? Mas eu mesma vi os Pierrots Flamejantes quando estava com o senhor pequeno Musashibo, lembra? Eles pareciam com torsos de manequins e tochas nas cabeças, certo? Disse Febral. Parece fácil de inventar, não? Então foram eles que fizeram? Perguntou Júlia em um tom relaxado, para o qual Febral assentiu. Sim, é o que parece. O rei deve ter tido uma razão para isso. Ah! Não que isso nos importe. Augusto passou seu braço forte ao redor do pescoço de Febral. As intrigas dos países não são da conta de aventureiros. O que é importante para nós é que completamos a missão, e que ganhamos bastante dinheiro com isso. Estou errado? Desce sorriu sem graça. Verdade. Melhor do que se desgastar com isso, vamos pensar sobre o que vamos fazer com todo esse dinheiro. Por enquanto, que tal um banquete, hein? Disse Júlia gentilmente, e então aquilo aconteceu. Algo rechonchudo ou próximo disso passou pela entrada da guilda. Tinha uma naginata em suas mãos, um cesto de vime em suas costas e seda cobrindo seu rosto, de onde 2 adoráveis olhos parecidos com sementes e sobrancelhas espessas apareciam. Quem era? Era um casulo de borboleta grande? Era um ovo monstro. Espera, aquele é o Sr. Kigurumi.
exclamou Juno no momento em que o percebeu. Quando o pequeno Musashibo entrou na guilda, cambaleou até a recepcionista e a entregou algo. Era uma carta? É. Uma entrega, entendi, disse a recepcionista. Obrigada por seu serviço. Pequeno Musashibo mostrou um joinha com sua mão. Tendo entregado a carta, pequeno Musashibo se virou para ir, seu trabalho estava feito, mas Juno não iria deixar isso acontecer. Ela se apoiou no topo de sua cabeça. Ei, há quanto tempo? Também voltou do sul, entendi. J. Juno? Pequeno Musashibo reagiu surpreso. Pequeno Musashibo, o qual diminuiu um pouco o passo devido ao peso de Juno, se debateu com seus braços. Juno continuou em cima do pequeno Musashibo, provocando-o enquanto massageava suas bochechas. Obrigada por ter me salvado por lá. O principado quase me pegou. Não, fico feliz que você esteja bem, disse ele, dando tapinhas em suas costas. Hahaha. Mas, agora que penso nisso, você não estava pior do que eu, andando sozinho daquele jeito? Aposto que estava lá pela mesma missão, então você poderia ter pedido nossa ajuda, sabe? Fico honrado em ouvir isso, disse ele, se curvando várias vezes. O resto do grupo assistia ao desenrolar dessa conversa com os olhos revirados. Como que eles conseguem manter uma conversa daquele jeito? Desce se perguntou. Poderia ser, amor? Sugeriu Febral. Oh. Agora também está começando a acreditar na teoria da Júlia, hein, Febral? Disse Auguste. Riu Júlia. Enquanto os quatro estavam conversando sobre isso, a recepcionista, a qual estava lendo a carta, os chamou. Ah? Vocês aí. Foram vocês que pegaram a missão de escoltar os aldeões, não foram? HM? Sim, fomos nós. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Desce. A recepcionista sorriu. Aparentemente há uma nova recompensa adicional vinda do castelo, para vocês. Estava na carta que acabou de chegar. O trabalho dos aventureiros salvou a vida de diversas pessoas deste país, então, para os compensar pelo trabalho duro, um pequeno banquete será dado no castelo, no qual serão muito bem-vindos. É o que foi dito. Um banquete no castelo real? Desce franziu sua testa. Após terem recebido o pagamento pelo perigo, um banquete parecia algo extravagante. Não quero ir, disse Juno, claramente desinteressada, enquanto continuava se apoiando no pequeno Musashibo. O castelo parece sufocante. Pareceríamos bem deslocados por lá. Hehehe. Tem certeza disso? A recepcionista riu e falou em um tom confiante. O banquete será realizado no restaurante Shizuka, sabia? Você acabou de dizer restaurante Shizuka? Perguntaram Auguste e Febral, surpresos. Já ouviram falar dele, Auguste, Febral? Perguntou Desce. Os dois assentiram entusiasmados. Não só isso, é o principal assunto da cidade, disse Auguste. Pelo visto, há um restaurante com comidas inacreditavelmente deliciosas no castelo. Pelo que ouvi, é um restaurante que o rei Soma e o ministro da crise alimentícia, Sr. Poncho Panacota, criaram no castelo, disse Febral. Ouvi que foi feito para verificar se a população desse país aceitaria as comidas do mundo anterior do rei Soma. Sim, isso mesmo. Por alguma razão, a recepcionista estava ficando muito animada conforme falava. Tem várias comidas lá, mas todas são simples, baratas e gostosas. São as melhores. Contudo, sendo dentro do castelo, além de ficar aberto apenas à noite, não se pode comer nele a menos que trabalhe lá. Apenas uma vez, quando acompanhei o chefe da guilda até o castelo, tive a oportunidade de comer por lá. Gulp, o gosto é inesquecível. Quando viu a recepcionista retirar a saliva do canto de sua boca com um olhar encantado em seu rosto, Desce ficou perplexo. Você está bem? Tem certeza de que não tem nenhum ingrediente estranho na comida, né? Tenho certeza de que deve ficar tudo bem, disse Júlia. É uma comida ao nível de um rei, afinal de contas. Juno tentou perguntar ao pequeno Musashibo, o qual estava abaixo dela. Gostaria de vir também, Sr. Kigurumi? Você também fez aquela missão, não foi? Ah, não, eu não, disse ele, esticando seus braços para frente e balançando sua cabeça. O que? Vem juntou, disse Juno, fazendo beicinho. Se não for, eu vou te arrancar daí de dentro. N não, por favor, disse ele, balançando seus braços e pernas. Juno seguiu maltratando o pequeno Musashibo.
Por fim, ela o forçou a prometer que participaria do banquete. E, então, na noite do banquete, no castelo, uma antiga adega que não era mais usada foi remodelada em algo como uma rede de izakayas e recebeu o nome de Restaurante Shizuka. É neste lugar que alguns aventureiros que participaram da missão de escolta estavam celebrando. Para este banquete, as mesas estavam alinhadas no centro com grandes pratos com comidas, as quais todos poderiam pegar. Era o que poderia ser chamado de buffet. Os aventureiros rodeavam vorazmente a incomum e aparentemente deliciosa comida, especialmente as que tinham shoyu e miso. Aconteceu logo após o grupo de Juno, junto com o pequeno Musashibo, terminar a fila, pegar todos os diferentes pratos e bebidas alcoólicas que quiseram, e retornar aos seus lugares. Alguém caminhou até o palanque oposto à entrada. Era uma jovem garota que vestia um uniforme militar vermelho e tinha um cabelo de médio a curto. Quando viram aquela garota? Que? A princesa? Exclamou alguém, surpreso. Murmúrios ansiosos se espalharam pelo salão. A pessoa de pé no palanque era, sem dúvidas, a princesa Licia, filha do rei anterior e atual noiva do rei, provisório, deste país, Soma Kazuya. Licia se curvou, então começou a falar em um tom claro. Aventureiros, lhes dou as boas-vindas ao Castelo Parnon. Sou a noiva do rei Soma, Licia Elfrieden. Estou aqui para os receber no lugar de Soma, que está atualmente indisposto devido à sua carga de trabalho. Gostaria de agradecê-los por aceitarem a recente missão. Licia se curvou novamente. Juno a observou, parecendo profundamente impressionada. Como esperado da princesa. Ela parece ter por volta da minha idade, mas é tão elegante. Pequeno Musashibo desviou seu olhar quando Juno disse sua impressão. Ele fez isso porque hesitou em chamar a princesa de elegante, visto que ela havia, recentemente, liderado um enorme grupo na batalha. Licia pegou uma taça de vinho, levantando-a bem alto, e disse: graças a todos vocês, muitas pessoas foram salvas. Em nome de Soma, e de todas as pessoas que foram salvas, eu os saúdo. Agora. Saúde. Saúde. Com isso, o banquete se iniciou. Os aventureiros beberam muito vinho e colocaram tatsutaage, pães de espaguete, espetinhos de frutos do mar e muitos outros pratos não conhecidos neste país em suas bocas. Esse tal de tatsutaage é bom. Não consigo parar de comer. Declarou Augusto entusiasticamente, e Febral assentiu, concordando. Parece que usam um molho de soja dos lobos místicos nele, disse Febral. É muito bom. Os espetinhos de lula assada também são bons, disse Júlia. Aqui, desce. Faz a... Que? Júlia? Já está bêbada? Exclamou Desce. Eles estavam se divertindo juntos. Juno, a qual os olhos já estavam um pouco desfocados, estava se enrolando no pequeno Musashibo. Ela estava pressionando uma caneca de madeira cheia de cerveja contra a bochecha dele. Vamos, senhor Kigurumi, você também tem que beber. Vê, você é uma bêbada complicada, disse ele, entrando em pânico. Se não beber, vou te dar boca a boca, ameaçou Juno. Isso vai só manchar o tecido, então, por favor, não. Eu mesmo beberei, ok? Então o pequeno Musashibo virou suas costas para Juno. Quando ela estava se perguntando o que aconteceu, olhando para ele confusa, de repente uma mão masculina saiu da costura em suas costas. Hã? Essa cena chocante fez Juno jogar sua cabeça para trás, surpresa. O braço que saiu do pequeno Musashibo pegou a caneca da mão da atordoada Juno antes de voltar para dentro do corpo do pequeno Musashibo. Então, após alguns sons de engolidas lá de dentro, a caneca vazia foi expelida de suas costas. Kei, o que foi isso agora? Ganiu Juno. Pequeno Musashibo se virou para olhar para ela e colocou uma mão em seu ombro. Uma fantástica ilusão, disse ele, movendo sua cabeça para cima e para baixo. Hã? Mas, agora, eu vi. Uma fantástica ilusão. Entendeu? Ele inclinou sua cabeça para o lado. Tudo que Juno poderia dizer depois disso era: ah, claro. A partir daí, com interrupções ocasionais para uma fantástica ilusão, os dois beberam juntos. Conforme o faziam, Licia seguia espiando e os observando. 20 minutos depois, o corpo do pequeno Musashibo repentinamente se inclinou e caiu de costas. Juno, a qual estava comendo e bebendo ao seu lado, gritou surpresa. Eita, você está bem, senhor? Não está meio cedo para desmaiar?
Juno balançou, mas o pequeno Musashibo aparentemente não conseguia se levantar. Então uma voz adulta disse: "Com licença." "Hã?" perguntou Juno. Quando Juno olhou para a voz que repentinamente a chamou, uma jovem garota em uniforme militar estava correndo para o pequeno Musashibo. Era a princesa Licia. Ela estava tão surpresa pela princesa repentinamente falar com ela que sua boca se abria e fechava, silenciosamente chocada. Licia pressionou sua orelha contra a boca do pequeno Musashibo. "Está em seu limite devido ao álcool." "Faz sentido." Com essas palavras, Licia levantou o pequeno Musashibo. "Irei cuidar dele." "Você cuida das coisas aqui." "Sei, claro," respondeu Juno vagamente. Licia encarou o rosto dela. "HM? Tem algo no meu rosto?" perguntou Juno. Não, não é nada," disse Licia. "De toda forma, espero que possam aproveitar." Após dizer isso, Licia levou o pequeno Musashibo embora. Juno não sabia o que pensar, somente era capaz de olhar as costas deles conforme partiam. Por que se esforçou tanto para conseguir participar? Licia exigiu uma resposta. Até vestindo o kigurumi. Conforme caminhavam pelos corredores do castelo, com o pequeno Musashibo se apoiando no ombro de Licia, uma voz masculina saiu de dentro dele. "Ei, pode mesmo me culpar? Até eu tenho que sair e socializar com algumas pessoas." "Você diz isso, mas eles não são seus conhecidos, são do boneco, não? Agora se apresse e saia daí. Aqui ninguém mais consegue te ver." Quando Licia disse isso, as costas do boneco se abriram e Soma surgiu, muito suado. Além do calor de dentro do kigurumi, ele havia bebido, então seu rosto estava bastante vermelho. Quando terminou de se rastejar para fora do pequeno Musashibo, Soma se sentou no chão, onde estava, exausto. Normalmente, Soma controla o pequeno Musashibo remotamente com sua habilidade, poltergeist vivos, mas desta vez teria que comer e beber, então ele mesmo o vestiu. Licia olhou para ele exasperada, oferecendo seu ombro para Soma se apoiar. "Olha, se você vai descansar, não faça isso aqui, faça na sua cama no escritório de assuntos governamentais. Pedirei para alguém pegar o boneco mais tarde." "Ah, desculpa," disse Soma. "Será de grande ajuda se fizer isso por mim." Soma apoiou-se em Licia conforme caminhou com as pernas bambas. "Falando nisso, aquela garota, Juno?" perguntou Licia conforme se dirigiam ao escritório de assuntos governamentais. "Ela era bastante bonita, né?" Soma desviou o olhar. "Não fiz nada que deveria me fazer sentir culpa, viu?" "Ah, eu nunca disse nada sobre isso," disse. Perguntou Licia. Licia o encarava, enquanto Soma não conseguia encarar de volta. Se alguém tivesse os escutado, teria imaginado que eram dois velhinhos casados. Volume 3. Capítulo 53. Passaram-se alguns dias desde que voltamos de van para a capital real, Parnon. Neste momento, eu estava abaixo do castelo Parnon, em frente à masmorra. Com apenas velas para iluminar, estava escuro. Embora provavelmente possa inferir pelo fato de estar dentro do castelo, muitas pessoas de posição elevada eram colocadas ali. A maioria dos detentos eram presos políticos. Eu estava naquela masmorra subterrânea, enfrentando um certo indivíduo, separados por um conjunto de barras de ferro. Após algum silêncio, falei com a pessoa na cela. "É a primeira vez que nos encontramos pessoalmente, creio eu. Sou o rei provisório, Soma Kazuya." "É uma honra conhecê-lo," disse o homem-fera. "Sou Jorge Carmine." Com essas palavras, o anterior general do exército, o homem com cara de leão, Jorge Carmine, curvou a cabeça. Enquanto eu estava sentado em uma cadeira, ele sentou-se direto no chão da masmorra, assim como um general do período dos estados combatentes se sentaria para cumprimentar seu mestre. "O parabenizo mais uma vez por sua recente vitória," disse Jorge, sua cabeça ainda baixa. Jorge foi preso ali alguns dias antes de nosso retorno. Até então, ele estava em prisão domiciliar em seu antigo castelo em Randel, então devia ter coletado informações. "Erga a cabeça," falei. "É difícil falar com você assim." "Ah!" Jorge riu. Olhei diretamente para ele enquanto o homem erguia o rosto. Seu físico era musculoso e tinha quase 2 metros de altura e, embora estivesse ajoelhado, seus olhos estavam quase no mesmo nível que os meus enquanto eu me sentava em uma cadeira. Além disso, o ethos que ele emanava como um guerreiro veterano o fazia parecer ainda maior. Magnífico. Essa era a palavra que mais se adequava a este guerreiro.
O que senti ao falar com ele pela transmissão de voz da joia não era nada comparado a isso, pensei. Lutei para não ser engolido pela atmosfera que cercava Jorg. Esse sentimento era semelhante ao que senti quando Gaius estava se jogando sobre mim. Este homem tinha uma incrível presença e, mesmo assim, era o mais jovem entre os 3 duques. Castor tinha cerca de 160 anos, enquanto Excel tinha mais de 500. A idade aparente e a idade real dos 3 duques não estão invertidas? Perguntei. Ah, a idade mental também. Quando falei isso, Jorg soltou uma gargalhada. Você pode estar certo. Geralmente, dizem que quanto mais longeva é uma raça, mais tempo ela leva para se desenvolver mental e fisicamente. Para a maioria das raças de vida longa, se pegar a idade real, multiplicá-la por cerca de 100, o máximo que um humano ou homem-fera costuma viver, depois dividir pelo maior tempo de vida dessa raça, você obtém uma boa estimativa de sua capacidade e idade mental. Entendo, pensei. Neste mundo, onde no Japão poderíamos dizer que garças vivem por 1000 anos, tartarugas por 10.000, poderiam dizer dragonatos vivem por 500 anos, serpentes aquáticas por 1000, quando se tratava de longevidade. Embora, neste caso, realmente vivessem esse tempo. Em outras palavras, tomando Castor como exemplo, 160 vezes 100 500 é igual a 32. Se eu olhasse dessa forma, a impulsividade dele podia fazer sentido. Espera. Ah. Como é? De acordo com esse raciocínio, a idade mental de Excel deveria estar acima dos 50, não? Perguntei. Há uma exceção para toda regra, disse Jorg. Não desvie o olhar tão descaradamente. Pelo visto, até Jorg, que não parecia ter medo de ninguém, hesitou em tocar no assunto a respeito da idade de Excel. Eu poderia entender. Depois de falar e continuar com aquele tipo de conversa sem sentido por algum tempo, fui direto ao cerne da questão. Eu queria perguntar muitas coisas e ouvir direto de você quando finalmente tivéssemos a chance para nos conhecer. Pergunte, disse Jorg. Antes disso, falei, você não vai se encontrar com Lícia? Jorg silenciosamente fechou os olhos. Parecia que apenas uma vez após retornar a Parnon, Lícia pediu para se encontrar com Jorg. Ele, porém, gritou com ela, ou, para ser mais preciso, fez o carcereiro retransmitir a mensagem, e a expulsou. Que negócios uma mulher que em breve será rainha tem ao se encontrar com um condenado? Rugiu ele. Lícia tinha uma personalidade extremamente séria, então levou essas palavras a sério e nunca mais voltou a visitá-lo. Então, como se procurasse uma distração, ela se afogou em trabalho. Ela paga de durona, mas... Sei que não está bem, te falei. A princesa e eu nos despedimos pela última vez durante o ultimato, disse Jorg. Não existe mais necessidade de palavras entre nós. Fala de quando ela cortou o cabelo? Perguntei. Vi a determinação e resolução dela naquele ato, disse ele. Como pessoa, como mulher, a princesa cresceu e se tornou alguém capaz de se manter por conta própria. Não quero que ela suje essa decisão por se apegar a um homem moribundo. Ele está rejeitando Lícia pelo bem dela, pensei. Sinceramente. Que velhote teimoso. Também tenho algo a perguntar, disse Jorg. O quê? O que aconteceu com os soldados do exército e da força aérea que estavam do nosso lado e se rebelaram? Perguntou ele. E quanto aos nobres que se envolveram com corrupção e depois se rebelaram? Em reconhecimento ao seu valor na guerra da Amidonia, perdoei os soldados do exército e da força aérea por seus crimes, falei. A casa de Vargas se rebelou contra mim, mas devo considerar suas realizações até os tempos do rei anterior. Decidi que apenas Castor e Carla serão julgados por seus crimes. Aboli o ducado de Vargas, mas permiti que o filho mais velho, que foi renegado, herdasse o nome da família e lhe concedi a cidade Dragão Vermelho como feudo. Porém, aquela criança ainda é jovem, então sua mãe, Acela, e seu mordomo, Toma, irão ajudá-lo com seus deveres. Quanto a Castor e Carla, para retribuir as realizações de Excel nos esforços de guerra, ouvi seu apelo e, em uma data posterior, julgarei os dois pessoalmente. Jorg fechou os olhos e permaneceu em silêncio. Como ele se sentiu ao me escutar? Agora, quanto aos nobres corruptos. Aboli suas casas, confisquei seus bens e domínios, e mandei executá-los, falei. Para aqueles diretamente envolvidos, fiz isso em público. Para aqueles com envolvimento indireto, fiz em particular. Segundo a lei atual, traição era um crime que acarretava em pena de morte para parentes de até 3º grau de consanguinidade.
Se, como Jorg, tivessem cortado os laços com suas famílias de forma adequada, seus parentes não envolvidos continuariam sem motivos para temer, mas a vasta maioria dos nobres corruptos negligenciou isso. Deviam pensar que a derrota seria impossível. Pior ainda, além de traição, foram acusados de corrupção, suborno, colaboração com a amidonia, delitos dentro de seus próprios feudos, sob a proteção de suas posições, se envolveram em assassinato, estupro, roubo, etc., e mais. De qualquer forma, quebraram leis sem parar. Para aqueles cujo único crime foi a traição, como Jorg Castor, eu ainda recebi petições para que poupasse suas vidas, mas, para essas pessoas, recebi também petições para que os matasse da forma mais brutal possível. O sistema de responsabilidade coletiva deve responsabilizar suas famílias por não pará-los, certo? 3 graus de consanguinidade não é demais? Perguntei. Não há nada que possa ser feito, disse Jorg. Se humanos ou homens-fera viverem para ver seus bisnetos, estarão vivendo uma vida muito longa, mas há raças que vivem para ver seus tataranetos e até mesmo mais enquanto não perdem a vida. Graças a isso, a punição precisa ir longe assim. Mesmo assim, muita gente inocente morreu. Resmunguei. A Kuya e eu trabalhamos feito loucos, e mal fomos capazes de reformular a lei para cobrir apenas 2 graus de consanguinidade. Também suspendemos a execução de todos os menores de 13 anos e os colocamos aos cuidados de orfanatos ou da igreja, mas isso foi o melhor que pudemos fazer. Os menores de 10 anos foram colocados em um orfanato administrado pelo Estado, enquanto os que tinham entre 11 e 13 anos foram deixados a cargo da igreja. A diferença entre eles era que seriam capazes de se casar e ter família própria no futuro. Para os que foram para o orfanato, seria possível, mas os entregues à igreja seriam excluídos da vida secular e não poderiam se casar. Além disso, entre as pessoas implicadas pela associação, havia uma mulher que deu à luz há menos de um mês, então ela também ficou com a igreja, junto com alguém para tomar conta dela. Se tentasse tramar qualquer coisa desagradável no futuro, então iríamos lidar com isso. Isso era tudo o que eu podia fazer no momento. Eu sou contra o sistema de responsabilidade coletiva, falei. Os únicos que devem ser julgados pelos crimes são aqueles que o cometem. Mesmo que sejam parentes, executar pessoas inocentes é errado. Ainda mais por cima quando isso é feito em público. Para julgar crimes hediondos e como meio de intimidação, não posso abrir mão da pena de morte. É por isso que não quero que essa penalidade seja um espetáculo público e quero mudar o modo das pessoas pensarem, que os veem como um só. O país já é seu, disse Jorg. Acredito que você deve fazer o que achar melhor. E vou, falei. Senhor, você tem dificuldades para tirar a vida das pessoas? Perguntou Jorg. Eu devia parecer muito angustiado, já que Jorg disse isso como se quisesse me consolar. Como poderia não ter? Explodi. Sob minhas ordens, inúmeras vidas foram tomadas. O peso dessa responsabilidade parece que vai me esmagar. Até meio ano atrás, eu era só um cara qualquer, que droga. Li sobre isso nas cartas da princesa, disse Jorg. Ela te consagrou como um rei entre os reis. E quer te apoiar, de corpo e alma. Lícia está fazendo um bom trabalho ao me apoiar, falei. Mas tenho que tomar uma decisão que irá entristecê-la. Eu tenho que te matar. Levei minha mão à testa, falando enquanto soltava um gemido. Seu plano era brilhante. O velho Durhal. Glaive contou tudo. Ao reunir todos os nobres corruptos em um só lugar, fomos capazes de reunir todos os ativos deles de uma só vez. Foi um plano esplêndido que preencheu uma série de brechas que a Kuya e eu deixamos passar. Mas, por isso não poder se tornar público, tenho que tratá-lo da mesma forma que tratei os nobres corruptos. Existiam 2 razões pelas quais isso não poderia se tornar público. A primeira delas era que pessoas morreram nos combates entre o Exército Proibido e o Exército. Ao contrário das perdas do Exército Proibido na Batalha da Cidade Dragão Vermelho, que foram limitadas a um navio de guerra, a batalha fora de Randel resultou em perdas para ambos os lados. Se divulgássemos a verdadeira intenção de Jorg, aqueles que estavam de luto não aceitariam isso. A segunda era que as relações com Zen, que foi forçado a pagar um resgate por seus mercenários, iriam piorar ainda mais. Do jeito que as coisas estavam, Zen estava se arrependendo por ter enviado mercenários para o lado perdedor, a fim de se vingar pelo cancelamento do nosso contrato. Se soubessem que Jorg e eu trabalhamos juntos em segredo, Zen pensaria que o reino havia armado para eles. Na verdade, Jorg fez isso por conta própria, mas eu dificilmente poderia culpá-los por pensar assim. Seus pensamentos a nosso respeito já eram ruins o suficiente. Não precisavam ficar ainda piores.
isso deveria ser evitado. Era por isso que, do jeito que as coisas estavam, o plano de Jorg não poderia se tornar público. Dito isso, o próprio Jorg devia estar ciente desse fato. Ele tinha plena consciência disso e estava literalmente tentando levar esse segredo para o túmulo. Que teimoso! Ele era mesmo um idiota. Ei, esse é mesmo o único jeito? Era isso que você queria? Manchar seu próprio nome e cometer suicídio com os nobres corruptos, você fica satisfeito com isso? Levantei da cadeira, batendo com meu punho nas barras de ferro. Por que dá pressa? Poderíamos levar algum tempo para punir os nobres corruptos. É a mesma coisa que com Castor. Ele acreditou que você tinha um plano, te seguiu até o fim, por amizade, e graças a isso se tornou um traidor. Tenho trabalhos que gostaria que você cuidasse depois da guerra, e agora meus planos foram arruinados. Claro, lidar com tudo de uma vez foi ótimo, admito. O país passou por uma limpeza, e as ações minhas e de Akuya ficaram em alta, facilitando a implementação das minhas políticas. Mas, ainda assim, não faz sentido se você se sacrifica por isso. Faz ideia do quanto dói para um Estado perder pessoas com tanto talento? Se livrar de alguns nobres corruptos nem se compara ao valor disso. Jorg continuou com os olhos fechados enquanto me ouvia em silêncio. Voltei a bater nas barras de ferro. Me responda, Jorg. Você está mesmo satisfeito com isso? Não é necessário dizer, respondeu ele calmamente. Das raízes de uma grande árvore que pensei que, como meu próprio corpo, iria apenas murchar e morrer, agora vejo um novo broto. Tudo o que posso fazer é orar para que cresça bem. Mesmo que derrube aquela grande árvore. Gritei. Isso é pela alegria de ver a próxima geração crescendo forte, disse Jorg. Com o tempo, você também compreenderá, senhor. Será que vou mesmo? Perguntei. Quando você e a princesa tiverem uma criança, garanto que sim. Afundei na minha cadeira. Sentindo-me estranhamente nervoso, perguntei para ele a última coisa que me incomodava. Por favor, me diga. Isso é algo que você elaborou completamente sozinho? O que quer dizer com isso? Perguntou Jorg enquanto abria os olhos. Não banque o idiota comigo. É a primeira vez que nos encontramos, falei. Ainda assim, você tem uma opinião estranhamente boa a meu respeito. Você está tentando deixar esse plano em minhas mãos, assim como Licia, que você ama como uma filha, tudo em minhas mãos, assim como o futuro deste país. Isso é simplesmente errado, não importa o quanto eu pense no assunto. De onde sai essa lealdade? Aprender sobre seus talentos incomuns pelas cartas da princesa não é o suficiente? Perguntou Jorg. Sim, não é o suficiente, falei. Não consigo te imaginar dedicando essa lealdade a um monte de palavras em um papel. Se você fosse se martirizar por algo, só poderia ser pela casa de Elfrieden. Assim que pensei nisso, notei que havia algo de errado desde o início. Desde o momento em que assumi o trono, o caminho que eu precisava trilhar parecia ter sido estranhamente preparado para mim. Recebi o trono do nada, me confiaram todo o poder de controlar a política nacional, me forçaram até mesmo um compromisso com Licia para reforçar a minha legitimidade e, então, em algum momento, alguém cuidou dos nobres corruptos por mim. Olhando para trás, pude ver que as coisas estavam todas se movendo de forma a tornar as coisas mais fáceis para mim. Se isso fosse a vontade de alguém, só havia uma pessoa que poderia ser a responsável. Este plano foi elaborado sob as ordens daquela pessoa? Perguntei. Permanecerei em silêncio. Responda, ordenei. O que essa pessoa sabe, e o que você sabe? Esperei que Jorg falasse, mas ele não tinha nada a me dizer. A masmorra estava tão silenciosa que eu podia ouvir um zumbido aos meus ouvidos. Notei que poderia esperar para sempre, e isso não resultaria em nada. Por que não me responde? Questionei. Quando a hora certa chegar, tenho certeza de que aquela pessoa vai te contar, disse Jorg. Eu me levantei, puxando uma garrafinha do bolso e colocando diante de Jorg. Vinho envenenado. Embora eu possa não apreciar a forma como isso está, não posso executar um homem que tentou se martirizar por seu país em público. Além disso, estarei oferecendo o mesmo para aqueles que querem se martirizar por você. Devia ser graças à personalidade forte de Jorg, mas não foram poucos os soldados e oficiais do exército que disseram que fariam exatamente isso. Seu antigo segundo em comando, Beowulf, assim como vários oficiais de alta patente, exigiram receber a mesma punição que Jorg.
Além disso, mesmo entre os soldados do exército e da Força Aérea que tiveram seus crimes perdoados por seus distintos serviços na guerra contra a Amidonia, existiam aqueles que tiveram que ser contidos após tentar cometer suicídio em frente ao castelo, exigindo que a vida de seu comandante fosse poupada. Sinceramente, eu estava farto dessa gente toda querendo morrer. Jorg pegou a garrafa e, com o rosto ligeiramente relaxado, disse, obrigado. Aquela cara de leão ameaçadora parecia agora com a de um velhote feliz. Jorg abriu a garrafa, segurando-a na minha direção. Senhor, peço que você cuide da princesa por mim. Posso te prometer isso? Falei. Lícia já é uma parte insubstituível da minha família. Proteja sua família, custe o que custar. Não importa o que aconteça no futuro, essa é uma crença que nunca mudarei. Eu conhecia a dor da solidão e protegeria a minha família, não importava o que acontecesse. Não importa o quão ineficiente isso pudesse ser. Talvez sentindo a minha determinação, Jorg balançou a cabeça, satisfeito. Ouvir isso me alivia. Estarei sempre lá, orando pela glória do reino de Elfrieden e pela felicidade e boa fortuna de Vossa Majestade, na sombra sob a grama e as folhas desta nação. Agora. Sinto muito. Com essas palavras, Jorg tomou todo o líquido da garrafa em um só gole. Com o tempo, seu corpo começou a pender para o lado, a garrafa então caiu de sua mão e se espatifou no chão. Com o baque que se seguiu, a masmorra voltou a ficar em silêncio. Tendo caído para o lado. O rosto de Jorg parecia sorrir de satisfação. Me levantei, virando as costas para a cela dele, e fui embora. Tepe, 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 tepe. Alguns passos ecoantes depois, virei para trás. Não me faça carregar esse fardo todo. Olhei para frente e voltei a caminhar. Não virei de novo. No dia seguinte, o novo programa de Kristashon publicou uma história intitulada como O ex-general do exército, Jorg Carmine, tirou a própria vida na prisão. Volume 3. Capítulo 54. Manhã, uma semana, 8 dias, depois de voltarmos a Parnon. No gabinete de assuntos governamentais do castelo, tudo o que se ouvia era o arranhar da minha caneta e o arrastar de papéis enquanto Lícia me passava os documentos. Trabalhei sem parar enquanto estava em Van, mas a carga de trabalho não só não diminuiu após voltar para Parnon, como inclusive aumentou. Agora que o sistema de 3 duques tinha entrado em colapso, eu precisava reorganizar o exército logo. A fim de construir uma relação de igualdade com o Império, precisava aumentar as despesas militares para conter a ameaça do domínio do Lorde Demônio. Em outras palavras, fortalecer os militares. Esse plano de fortalecimento dos militares era aquele do qual falei durante o ultimato aos 3 duques, a unificação das forças armadas. Quando olhando para a história do outro mundo, notei que a força ou fraqueza de um exército dependiam muito de sua mobilidade. Em outras palavras, quão rápido ele poderia chegar aonde precisava ir e se poderia utilizar o poder de fogo necessário. A razão pela qual obtivemos uma vitória esmagadora sobre as forças amidonianas foi por termos sido capazes de chegar ao campo de batalha antes de nossos oponentes. Como chegamos um dia antes do inimigo, pudemos lutar contra as forças exauridas do Principado com um exército real bem descansado. Se tivéssemos chegado ao mesmo tempo, nossa exaustão seria praticamente a mesma e, embora as forças do Principado ainda estivessem em menor número, teriam se empenhado e lutado com mais força. Se isso tivesse acontecido, a batalha teria sido muito mais complicada. Para conseguir a mobilidade de que precisávamos, seria necessário implantar uma rede de transportes e, ao mesmo tempo, eliminar as divisões entre nosso exército, marinha e força aérea, para criar um sistema que funcionasse sob um único comando, estrutura essa necessária para mover todas as nossas forças de imediato. Esse sistema seria uma força armada unificada. O exército proibido, exército, marinha, força aérea e, por último, as tropas que normalmente faziam parte do exército proibido, mas que eram tropas pessoais da nobreza, seriam todas desmontadas e reorganizadas como uma força a ser chamada de Força de Defesa de Elfrieden, FDE. Ao organizar a FDE, tive que ser cauteloso com a resistência de cada ramo das forças armadas, já que o exército e a força aérea perderam influência com a recente revolta. Os chefes temporários de cada força, Glaive e Toma, cooperaram, então não representariam nenhum problema. Além disso, a Marinha ficou do nosso lado e, assim sendo, não perdeu influência, portanto, ao nomear sua almirante, Excel, como comandante suprema da FDE, poderíamos esperar pouca resistência. Ela não queria ser indicada como comandante suprema, mas a obriguei a aceitar a posição, com a condição de que fosse apenas enquanto Ludwig ganhava experiência suficiente para lidar com o cargo. Isso bastava para o exército, marinha e força aérea, mas a verdadeira dor de cabeça seriam as forças dos nobres.
Faziam parte do exército proibido, mas o fato de que o comando sobre eles estava com os vários nobres os tornava difíceis de se lidar. Neste mundo com feras e monstros, embora antes do aparecimento do domínio do Lorde Demônio só existissem em masmorras, ladrões, piratas e bandidos, era necessário haver certa quantidade de poder de policiamento em todas as áreas. Era por isso que a nobreza fundiária treinava tropas pessoais, que eram usadas para a obrigação de manter a estabilidade dentro de seus feudos. Neste país, porém, os números que possuíam eram excessivos. Isso era o efeito das políticas expansionistas do rei anterior a Alfred. Naquela época, as conquistas no campo de batalha representavam o caminho mais curto para a glória e o avanço, então a nobreza costumava convocar plebeus de seus feudos para reforçar o pessoal de suas forças pessoais. Apesar do fato de que, embora recrutar amadores pudesse resultar em aumento de mão de obra, se isso levasse a uma queda de produtividade, seria inútil. Por fim, quando o rei anterior, Rei Albert, resistiu às políticas expansionistas de seu predecessor, a nobreza ainda manteve suas forças ampliadas. Era por isso que, neste momento, eu estava preso à tarefa de desmantelar suas forças até o mínimo necessário para o policiamento. Aqueles que tinham uma atividade primária fora do serviço militar receberam indenizações e foram liberados do serviço, enquanto aqueles que buscaram ingressar na FDE seriam submetidos a testes de alistamento. Embora a organização fosse decidida por Excel, Clive, Ludwig e outros oficiais militares, eles examinaram minha proposta e descobriram que não teriam escolha além de dar um selo de aprovação a isso. Enquanto trabalhávamos, Licia e eu ficamos em silêncio. Havia certo constrangimento entre nós. Não, eu provavelmente era o único se sentindo estranho. Licia estava agindo da mesma forma de sempre. Naquele dia, mesmo quando contei para ela que Georg Carmine cometeu suicídio em sua cela, a expressão de Licia não mudou. Seu rosto não tinha nenhuma emoção, e meu relatório provocou apenas um silencioso "entendo". Não que eu achasse que ela fosse perder a compostura. Não era como se eu achasse que ela fosse me culpar por isso. Licia não era esse tipo de garota, e eu estava bem ciente disso. Mas eu dificilmente esperaria que ela pudesse continuar sua rotina diária dessa forma, como se estivesse tudo normal. Achei que iria parecer ao menos um pouco perturbada. De forma alguma que isso não teria sido doloroso para ela, de jeito nenhum não seria de partir seu coração, mas quando vi Licia agindo como se nada tivesse mudado, não consegui pensar no que dizer. Se ela tivesse brigado um pouco comigo teria sido bem mais fácil. Por que você não poupou o Duque Carmine? Sim. Não, assim não teria sido melhor. Só de imaginar Licia me humilhando e insultando já era o suficiente para me deprimir. Se ela me socasse, poderíamos esquecer tudo. Mas, não, o único capaz de me fazer sentir melhor era eu. Sério, no que eu estava pensando? Depois de falar aquelas coisas para Georg, eu não poderia nem mesmo proteger o coração da garota mais próxima de mim? Soma, disse ela. Hein? O quê? Levantei a cabeça e vi Licia olhando para mim com a cabeça interrogativamente inclinada para o lado. Sua caneta parou, sabe? Perguntou ela. Ah, desculpa. Nada bom, pensei. Tenho que me controlar. Voltei ao trabalho. Agora, tenho que me concentrar em cuidar de todas as pequenas tarefas diante de mim. Enquanto eu trabalhava com esse pensamento em mente, ouvi uma batida na porta. Entre, falei, e a criada-chefe, Serina, entrou. Perdão, disse ela. Os preparativos estão completos e sua presença é solicitada. Claro. Paramos de trabalhar, coloquei minha capa real e me dirigi para a sala de audiências. Era o dia de recompensar aqueles que se destacaram na guerra contra a Midonia. Clive Magna, falei. Sua lealdade foi realmente notável. Em reconhecimento a essa lealdade, concedo Randel à região circundante ao seu governo. Sim, senhor, disse Clive. Será um prazer. Muito bem. Além disso, embora seja apenas provisório, também lhe concedo alguns dos poderes que Georg detinha como general do exército. Até que sejam incorporados ao FDE, mantenha tudo em ordem. Sim, senhor, respondeu ele. Juro que farei o meu melhor para atender às expectativas de Vossa Majestade. Na minha frente, quando me levantei do trono, fazendo elogios em um tom grandioso, o velho de Hall, Clive Magna, curvou-se profundamente. Não estávamos transmitindo isso, então eu não estava mantendo tanta formalidade, mas havia uma secretária obedientemente registrando cada uma das minhas palavras, então eu tinha que agir como rei.
Isso era para garantir que as gerações futuras que lessem os registros não me desprezassem, ou ao menos foi o que meu camareiro, Marques, amargamente me disse, mas, sério, eu não me importava com o que as pessoas pensariam de mim após a minha morte. Na guerra contra o Principado da Amidonia, o reino de Alfrieden podia não ter conseguido territórios, mas garantimos excelentes reparações de guerra. Além disso, fomos capazes de coletar resgates de Zen pelo retorno de seus mercenários, e fui capaz de confiscar as terras e bens de nobres corruptos. O desmantelamento dos ducados Carmine e Vargas também havia sido decidido. Apesar de todos esses ganhos, havia pouca necessidade de recompensar as tropas. A maior parte das tropas mobilizadas pertencia ao exército e à força aérea. Estavam sob suspeita de traição, e esta tinha sido uma batalha para livrá-los dessa suspeita, então nenhuma recompensa precisaria ser paga. Além disso, aqueles que adotaram uma abordagem de esperar para ver o desdobramento do conflito, os nobres cujas forças faziam parte do exército proibido, não receberiam nenhuma recompensa, já que não participaram. Isso significava que haviam perdido uma boa oportunidade, mas isso era problema deles, não meu. Os únicos que precisavam ser recompensados eram os da Marinha e as forças diretamente sob meu controle no Exército Proibido. Aqueles da nobreza ou da classe de cavaleiros em qualquer dessas forças receberiam terras, mas elas sairiam dos antigos feudos dos nobres corruptos e dos ducados desmantelados, Carmine e Vargas. Aqueles de posição inferior receberiam um bônus em dinheiro. E então, neste dia, eu deveria dar recompensas pessoais para aqueles que mais contribuíram. Dar títulos de nobreza e terras era o padrão, mas se quisessem outra coisa, seriam bem-vindos a negociar. Se estivesse ao meu alcance como rei, e se fosse uma recompensa adequada pelos esforços, seria concedido. Se quisessem dinheiro ou itens raros que estivessem em posse da família real, tudo bem. Há muito tempo, houve um cavaleiro que usou este sistema para solicitar o direito de se casar com uma princesa por quem estava apaixonado. Também havia alguém que usou para solicitar que um nobre corrupto fosse levado à justiça. Essa era uma situação em que nunca se sabia quais pedidos sem sentido poderiam surgir, então optei por não transmitir na transmissão de voz da joia. Desta vez, as pessoas a serem recompensadas foram as seguintes. O vira-casaca do exército que os liderou na batalha contra a Amidonia, Glaive Magna. O Lorde de Altomura que ganhou tempo e atrasou as forças amidonianas, Vesga Rial. A comandante da marinha que, da mesma forma, atrasou as forças amidonianas no Vale de Goldoa, Juna Doma. Bem como aquele que enviou reforços durante a batalha fora de Randel, o chefe dos elfos negros que vivia na floresta protegida por Deus, Voda Udgard. Sir Voda era o pai de Aissa. Normalmente, a almirante da marinha, Excel Walter, seria a primeira em tanto em posição quanto em termos de contribuição. Porém, ela renunciou a qualquer reconhecimento de suas realizações, a fim de buscar clemência pelos dois Vargas, então não receberia qualquer recompensa. Além disso, antes de dar as recompensas aos 5 mencionados, formalmente recompensei Aissa, que estava me defendendo como minha autodeclarada guarda-costas, o posto recém-criado de Koshiji. Se eu fosse explicar o que isso mudava, era que antes ela atuava como uma mercenária, eu estava pagando com meu próprio dinheiro, mas passou a ser uma cavaleira de verdade, com salário e tudo mais. A propósito, seu título, Koshiji, saiu de um jogo de palavras com o apelido do guarda-costas de Cão, Chuchu, que era lido como Koshi em japonês. O nome original era escrito como Tigre Tolo e significava um tolo forte como um tigre, então escolhi escrever o dela com a letra de vento oriental. Não que houvesse muito sentido em ficar obcecado com a forma como se escreveria o kanji neste mundo. Além dessa nomeação, dei a Aissa uma manopla do tesouro do castelo, que estava encantada com um feitiço que reduzia danos físicos e mágicos, parecia que era chamada de manopla muralha de ferro. Para ser honesto, eu queria dar um escudo, já que se adequava melhor à imagem da sua posição, mas Aissa usava uma espada larga de 2 mãos, então optei por isso. Aissa segurou a manopla com força contra o peito, gaguejando e arrastando as palavras enquanto as lágrimas escorriam. Ah! Vossa Majestade! Muitíssimo obrigada. Fico feliz em ver que ela está feliz e tudo mais, mas essa reação não é um pouco exagerada. Todos a observavam com sorrisos irônicos. Veste, falei. Você me serviu muito bem ao distrair os amidonianos. Por favor, continue mantendo a estabilidade em suas terras como Lorde de Altomura. Além disso, quando a cidade de Venetinova estiver pronta, tenho certeza de que irei colocá-lo como responsável por sua administração. Sim, senhor, respondeu ele. Por mais inadequado que eu seja, vou servi-lo ao meu máximo. Depois de Glaive, terminei de recompensar Veste. Foi decidido que ele assumiria o posto adicional de Lorde de Venetinova, a cidade costeira que estava atualmente em construção.
Como seu feudo original era no interior, por ser uma região de cultivo com terras férteis, ele rapidamente ganhou influência. Na operação recente, desempenhou um importante papel de se retratar como um covarde diante de Gaius e Július. Era essa a sua recompensa. Agora, estava na hora de recompensar Vodalgad, o pai de Aissa, que enviou reforços para nos ajudar na batalha fora de Randel. Foram reforços que nem a Cuia nem eu previmos. Sabíamos o quão poderosos eram os Elfos Negros, mas presumimos que estariam ocupados com a reconstrução após o deslizamento de terra, e, desde o começo, eles não se interessaram pelos assuntos fora da floresta, então pensamos que enviar uma solicitação seria inútil. Entretanto, ao contrário de nossas expectativas, Voda e seu povo enviaram tropas ao nosso socorro. Aparentemente, quando Aissa estava na floresta protegida por Deus, fez um pedido independente em meu nome. Pelo que Hal me contou sobre a batalha fora de Randel, os nobres corruptos apareceram com canhões e lançaram um ataque imprudente. Sem esses reforços, nossas perdas teriam sido muito maiores. Foi um erro de cálculo realmente feliz. Me aproximei de Voda, pegando sua mão enquanto o agradecia. Você tem a minha gratidão. Agradeço por enviar reforços, mesmo com vocês enfrentando momentos tão difíceis. Não pense nisso, disse Voda. Apenas pagamos nossa dívida de gratidão. Quando o desastre aconteceu, a força de ajuda que Vossa Majestade liderou nos lembrou dos laços que temos com o mundo exterior. Fico feliz em ouvir isso, falei. Isso me mostra, mais uma vez, que este país foi construído com muitas raças diferentes se unindo. Se tiver algum desejo, só precisa dizer. Vodan balançou a cabeça. Já devemos mais do que podemos pagar. Com o constante fornecimento de suprimentos de auxílio que você envia, nossos guerreiros já foram bem recompensados. Não espero mais nada de você. Por favor, não seja tão modesto, falei. Aqueles reforços não teriam chegado sem você tomar a decisão. Se desejar, podemos plantar árvores ao redor da floresta protegida por Deus para expandir o seu território. Agradeço a oferta, mas a floresta está bem como está, disse ele. Isso me deixa com um problema, pensei. Eu queria uma forma de mostrar minha gratidão a Voda. Porém, não importava o que eu oferecesse como recompensa, ele teimava a se recusar em aceitar. Realmente não tem nada que você queira? Questionei. Quando perguntei isso a ele, Voda ficou pensativo. Nesse caso, tenho um pedido, senhor. Diga. Se estiver ao meu alcance, será seu. Então, poderia tomar minha filha? Pai? Gritou Aissa. Ela estava atrás do trono e parecia surpresa. Sua filha. Estava falando de Aissa, certo? Vodan continuou, sorrindo. Vejo que minha garotinha, que nunca se interessou por nada além de briga e comida, se tornou uma boa mulher. Essa mudança é um fruto dos sentimentos dela por você, senhor. Posso pedir para tomá-la como sua esposa? Sir Voda é chamado de chefe na aldeia da floresta protegida por Deus, mas ele é, na verdade, o nobre que mantém o domínio da floresta protegida por Deus, disse meu camareiro, Marques, às pressas. Você seria capaz de tomar a filha dele, Aissa, como sua segunda rainha primária. Marques estava lidando com as coisas em nome do primeiro-ministro Acuia, que estava indisposto. Mencionei isso no passado, mas as rainhas deste reino eram categorizadas como primárias e secundárias, e era possível ter várias de cada uma delas. Originalmente, havia apenas uma rainha primária e as demais eram rainhas secundárias ou concubinas, amantes, sem poder, mas um rei, há várias gerações, disse, não quero chamar essas mulheres de concubinas. Devia ter sido um homem apaixonado. Como resultado, todas as suas rainhas secundárias foram transformadas em rainhas primárias. A rainha primária original foi nomeada primeira rainha, com as demais sendo chamadas de segunda primária, terceira primária e assim por diante, para distinção. E suas concubinas foram promovidas a rainhas secundárias, uma convenção que ainda continuava. Já que estou nisso, deixe-me explicar a diferença entre uma rainha primária e uma secundária. Para se tornar uma rainha primária, a dama em questão tinha que ser da classe dos cavaleiros, da nobreza ou superior. Para tornar uma mulher de posição inferior em uma rainha primária, ela primeiro teria que ser adotada por determinada família. Esse processo não era necessário para uma rainha secundária. As crianças nascidas de uma rainha primária têm direito à sucessão. A linha de sucessão não era determinada pela ordem de nascimento, mas pelas crianças nascidas da primeira rainha, da segunda, e assim por diante. Nos casos em que havia uma grande diferença de idade, a numeração das rainhas poderia ser alterada.
Por outro lado, embora uma mulher de qualquer classe, mesmo uma escrava ou prostituta, pudesse se tornar uma rainha secundária, suas crianças não teriam direito à sucessão. Entretanto, ainda eram parte da realeza, e casas nobres e cavaleiros que queriam uma conexão de sangue com a coroa tentariam casar seus filhos e filhas com as proles do rei com aquelas rainhas. Definitivamente era uma forma de arrumar um ótimo casamento. Embora a posição não tivesse qualquer poder, também tinha menos responsabilidade do que ser uma rainha primária, e poderiam agir livremente, dentro de certos limites, claro. Para mulheres de nascimento comum que não tinham interesse pelo poder, essa costumava ser a posição de seus sonhos. Mas, tornar Aissa minha segunda esposa principal. Você consideraria isso uma recompensa? Perguntei. Como pai, meus sentimentos são complicados, mas ela parece estar esperando por isso, e um pai sempre quer realizar os desejos de sua filha, disse Voda. Além disso, com o povo da floresta protegida por Deus começando a ver o mundo exterior, acho que seria bom verem a filha do chefe se casando com alguém da casa real. Não apenas iria criar um vínculo entre a casa real e a floresta protegida por Deus, como também se tornaria um símbolo do vínculo entre humanos e elfos negros. Então não era só por causa da sua filha. Também havia considerações políticas. Olhando da minha posição, se eu fortalecesse meus laços com a floresta protegida por Deus, provavelmente teria os arqueiros de elite que mostraram seu poder na batalha fora de Randel à minha disposição. Não, mesmo se eu deixasse esse tipo de ganho pragmático de lado. A Aissa era fofa. Se eu tivesse que me perguntar se a queria como esposa ou não. Eu queria. Ela podia ser meio excessivamente leal a mim, mas isso permitia que seu afeto por mim não fosse transmitido de forma ainda mais direta. Embora parecesse que eu a havia domesticado com comida. Eu não podia esperar muito dela como uma operadora política, mas Aissa tinha proezas marciais mais do que suficientes para compensar isso. Seria reconfortante ter esse tipo de mulher ao meu lado. Mas, está mesmo bem. Voltei ao trono, olhando para Lícia, ao meu lado. Eu tinha dito para Lícia que estávamos apenas temporariamente noivos, para que eu pudesse escapar dessa. Mas, agora que a guerra com a Amidonia havia ficado para trás, meu pensamento a respeito do assunto mudou. Pessoas morreram por causa das minhas ordens. Eu carregava um peso de karma grande demais para voltar à vida normal. Eu não conseguia mais deixar de ser rei ou abandonar este país. Eu sentia o mesmo em relação ao meu relacionamento com Lícia. Desde o dia em que nos conhecemos, superamos muitas dores e sofrimentos juntos. Eu não poderia romper nosso noivado, tampouco tinha vontade de fazer isso. Se Lícia fosse minha rainha, eu aceitaria ser o rei. Mas esse é um problema totalmente diferente. Embora eu estivesse decidido a ser rei, ainda tinha receio a respeito de pegar mais de uma rainha. Lícia, Marques e até Juna disseram várias vezes que isso era normal, mas como alguém carregando as visões morais do Japão moderno consigo, eu estava hesitante. Sim, não é que eu achasse que amar mais de uma mulher fosse carência de sinceridade. Eu não estava tão cheio de mim. Mas achei que dar uma resposta imediata não seria algo justo com Lícia. Eu me sentiria como se estivesse atraindo. Enquanto eu pensava nisso, Lícia olhou para mim. Vendo que fiquei sem palavras, ela disse, exasperada. Soma, case com Aissa, assim como deveria. Como eu deveria. Você está de acordo com isso, Lícia? Não tenho o direito de recusar, mas Aissa e o pai dela já disseram que está tudo bem, não é? Disse ela. Na verdade, se você não a tomar, provavelmente será uma enorme dor de cabeça. Como assim? Perguntei. Lícia destacou os aspectos práticos. Você é um rei, Soma. Podem surgir situações em que será forçado a se casar com as filhas de grandes nobres ou princesas de outros países como parte da diplomacia interna ou externa. Em preparação para isso, quero que as rainhas de classificação mais elevada sejam pessoas em quem posso confiar. Não. Mas... Digo. Me vendo ainda hesitante, Lícia suspirou. Soma, você é capaz de tomar decisões quando o país está em jogo, mas quando se trata das mulheres da sua vida, é tão indeciso. Urk. Sinceramente. Aissa? Chamou Lícia. Esse sim. A elfa negra saltou de surpresa. Aissa estava em posição de guarda-costas, esperando ansiosamente enquanto observava as coisas se desenrolarem. Lícia apontou um dedo para ela. Não estou desistindo da posição de primeira rainha, está ouvindo? Você é a segunda rainha, entendeu? Se estiver tudo bem para você, está tudo bem para mim. Na verdade, fico grata por isso. Esse sim.
Desde que me deixe ficar ao lado de Sua Majestade. Resmungou Aissa. Lícia acenou com a cabeça e me olhou diretamente nos olhos enquanto dizia: ajustei tudo para você. Agora, trate-a bem. Certo, falei lentamente. Não sei. Senti como se o futuro equilíbrio de poder entre nós dois estivesse sendo decidido ali mesmo. Lícia demonstrou muito espírito. Eu não conseguia mais continuar tagarelando qualquer coisa. Me aproximei de Aissa. Aissa, a guerreira destemida do campo de batalha, tinha olhos que tremiam de incerteza. Ah, nossa, não me olhe assim, implorei silenciosamente. Aissa, falei. Esse sim. Então, quer se casar comigo? Ela respirou fundo. Sim. Seria um grande prazer. Abstive-me de qualquer piada sobre como sua resposta fazia soar como uma garçonete respondendo a pedidos em um pub ao estilo japonês. Meu rosto estava queimando de vergonha. Entre todos os sorrisos, pude ver o rosto de Sarvodan transparecendo todos os complicados sentimentos de ser um pai. Falei para ele, não usando o tom que normalmente usaria como rei, mas sim em um aquele direcionado a superiores. Então é assim. Irei lhe apresentar cumprimentos formais em uma data posterior, pai. Sim, disse ele, sorrindo. Irei esperar por isso. Filho. Assim, Aissa se tornou minha segunda noiva. Com uma segunda rainha primária escolhida. Enfim, é um fardo a menos para mim, disse Marques com uma expressão de alívio. Marques sentiu uma sensação de crise com a escassez de membros da realeza provocada pela crise de sucessão após o reinado do rei anterior ao último. Era por isso que, como meu casamento formal com Lícia ainda não havia sido realizado, ele estava constantemente me importunando, dizendo, arrume esposas, faça bebês. Ele nem parecia se importar se as crianças fossem concebidas fora do casamento. Deixando isso de lado, o que eu faria com o título de Koshiji que acabei de inventar? Eu não poderia fazer uma de minhas rainhas agir como minha guarda-costas pessoal. Quando falei isso para Aissa, porém, deixa isso comigo. Mesmo se eu virar sua esposa, irei sempre protegê-lo, senhor. Declarou Aissa com um enorme sorriso, então acabei deixando ela ficar com isso. Eu sabia que Aissa era durona, então imaginei que estava tudo bem, mas Marques, antes exultante, imediatamente começou a segurar a cabeça com as mãos. Eu queria colocar a segunda rainha primária que ele finalmente conseguiu me convencer a tomar em uma posição que era sinônimo de perigo. Eu me sentia mal pelo cara, tendo cada vez mais coisas com que se preocupar. Juna assistiu essas coisas com um sorriso solitário no rosto, mas nenhum de nós percebeu. Juna? Você? Com exceção de Excel. Com a importante recompensa para Vodan fora do caminho, finalmente chegou a vez de Juna. Ofereci algumas palavras de elogio e perguntei. Há alguma coisa que você queira de mim? Claro, eu sabia qual seria a resposta de Juna. Ela provavelmente pediria que todas as suas conquistas fossem contadas como sendo de sua avó, Excel. Se Excel quisesse salvar Castor e Carla, precisava do máximo de mérito possível em seu nome. Essa era a gentil Juna. Eu tinha certeza de que ela faria isso por pura consideração a Excel. Juna olhou nos meus olhos e abriu a boca. Vossa Majestade, peço que todos os meus. Posso ter a palavra? Excel interferiu antes que ela pudesse terminar de falar. Perdoe minha repentina interrupção. Eu gostaria de ter permissão para falar. HM? Concedida, falei. Obrigada. Excel se curvou e começou a lentamente falar. Como sabe, Vossa Alteza, Juna Doma é minha neta. Entretanto, o pai dela, meu filho, se casou com um membro da família de comerciantes Doma, da cidade Lagoon. Em outras palavras, Juna é uma plebeia. Eu já sabia disso desde quando Juna revelou suas ligações com Excel para mim. Mas, por que ela estava mencionando a baixa posição de Juna neste momento? Excel continuou. Dei a ela uma patente no exército por ser minha neta, mas isso não muda o fato de que Juna é filha de uma família comum. Ela não tem nenhuma conexão com as ações de qualquer casa nobre. Aonde você quer chegar, duquesa? Perguntei. Excel não se voltou para mim, mas sim para Juna. Tenho certeza de que você pretende usar suas conquistas em meu benefício, mas isso não será necessário. Mas, vovó. Excel, porém, balançou a cabeça em silêncio. Está tudo bem. Você não tem nada a ver com a casa de Vargas, então não deve usar suas realizações por alguém que não conhece. Use isso para o seu próprio bem. Vovó.
Não posso sacrificar a felicidade da minha neta pelo bem do meu genro e da minha outra neta, disse Excel. Não precisa se preocupar conosco. Você deve ter seu próprio desejo que quer ver sendo atendido. Quando Excel voltou seu olhar gentil para ela, Juna baixou os olhos e pareceu em um debate interno por um momento. Quando ela finalmente ergueu os olhos, deu um passo à frente e se ajoelhou. Vossa Majestade. Eu tenho um pedido. E qual seria? Perguntei. Se possível, então como Aissa. Desejo continuar cantando ao seu lado. Será que ela? Não havia dúvida sobre isso. Juna queria que eu também a tomasse como noiva. Senhor, disse Marques alegremente, se você tomar Juna Doma, será como uma rainha secundária. Se desejar tomá-la como uma rainha primária, precisará primeiro adotá-la em uma família nobre ou de cavalheiros. Ele devia ter ficado mais do que feliz com a aparição de outra candidata ao cargo de rainha. Quando olhei para Alicia, ela balançou a cabeça, aceitando. Mas... sinto muito, isso não é possível. Fiz uma clara recusa. Alicia arregalou os olhos, enquanto Excel perguntou por quê, olhando para mim de forma suplicante. Juna continuou olhando para o chão, então não pude ver seu rosto. O clima na sala ficou pesado, mas... eu esperava que fossem ouvir tudo o que eu tinha a dizer. Não posso fazer isso, falei. Você é o pilar central do projeto Lorelei, o projeto para criar um programa de música usando a transmissão de voz da joia. Você é a prima Lorelei. Também é popular entre as pessoas. O que acha que aconteceria se eu anunciasse que ficamos noivos? Aconteceriam tumultos. Quando falei isso, todos pareciam satisfeitos com a explicação. Continuava fresco na memória de todos que o Congresso do Povo enviou uma petição dizendo: mostre Juna por mais tempo na transmissão de voz da joia. No meu antigo mundo, era normal que revoltas acontecessem no blog de uma ídolo quando descobriam que ela tinha um amante, mas, na situação atual, eu temia que Par não pudesse ser incendiada. O reino queimaria de inveja. Sim, não é piada. Foi por isso que eu disse. Você pode esperar, pelo menos um pouco? Juna engasgou. Quando ela ergueu o rosto, pensei, bem, isso é estranho, já que eu disse para ela que preciso da sua força como prima Lorelei para produzir nossos programas de transmissão. É por isso que, por enquanto, estou pedindo que você continue sendo a cantora do povo. Quando mais cantoras se reunirem e tivermos treinado pessoas suficientes para manter o programa, juro, então irei tomá-la. Quando falei isso, Juna enxugou as lágrimas dos olhos. Vou esperar ansiosamente por esse dia, senhor. Quando ela disse essas palavras, estava com o sorriso de uma jovem pura e inocente. Enfim, é um fardo a menos para mim, disse Marques com uma expressão de alívio. Marques sentiu uma sensação de crise com a escassez de membros da realeza provocada pela crise de sucessão após o reinado do rei anterior ao último. Era por isso que, como meu casamento formal com Licia ainda não havia sido realizado, ele estava constantemente me importunando, dizendo, arrume esposas, faça bebês. Ele nem parecia se importar se as crianças fossem concebidas fora do casamento. Deixando isso de lado, o que eu faria com o título de Koshiji que acabei de inventar? Eu não poderia fazer uma de minhas rainhas agir como minha guarda-costas pessoal. Quando falei isso para Aissa, porém, deixa isso comigo. Mesmo se eu virar sua esposa, irei sempre protegê-lo, senhor. Declarou Aissa com um enorme sorriso, então acabei deixando ela ficar com isso. Eu sabia que Aissa era durona, então imaginei que estava tudo bem, mas Marques, antes exultante, imediatamente começou a segurar a cabeça com as mãos. Eu queria colocar a segunda rainha primária que ele finalmente conseguiu me convencer a tomar em uma posição que era sinônimo de perigo. Eu me sentia mal pelo cara, tendo cada vez mais coisas com que se preocupar. Juna assistiu essas coisas com um sorriso solitário no rosto, mas nenhum de nós percebeu. Juna? Você? Com exceção de Excel. Com a importante recompensa para Vodan fora do caminho, finalmente chegou a vez de Juna. Ofereci algumas palavras de elogio e perguntei. Há alguma coisa que você queira de mim? Claro, eu sabia qual seria a resposta de Juna. Ela provavelmente pediria que todas as suas conquistas fossem contadas como sendo de sua avó, Excel. Se Excel quisesse salvar Castor e Carla, precisava do máximo de mérito possível em seu nome. Essa era a gentil Juna. Eu tinha certeza de que ela faria isso por pura consideração a Excel. Juna olhou nos meus olhos e abriu a boca. Vossa Majestade, peço que todos os meus. Posso ter a palavra? Excel interferiu antes que ela pudesse terminar de falar.
Perdoe minha repentina interrupção. Eu gostaria de ter permissão para falar. HM? Concedida, falei. Obrigada. Excel se curvou e começou a lentamente falar. Como sabe, Vossa Alteza, Juna Doma é minha neta. Entretanto, o pai dela, meu filho, se casou com um membro da família de comerciantes Doma, da cidade Lagoon. Em outras palavras, Juna é uma plebeia. Eu já sabia disso desde quando Juna revelou suas ligações com Excel para mim. Mas, por que ela estava mencionando a baixa posição de Juna neste momento? Excel continuou. Dei a ela uma patente no exército por ser minha neta, mas isso não muda o fato de que Juna é filha de uma família comum. Ela não tem nenhuma conexão com as ações de qualquer casa nobre. Aonde você quer chegar, duquesa? Perguntei. Excel não se voltou para mim, mas sim para Juna. Tenho certeza de que você pretende usar suas conquistas em meu benefício, mas isso não será necessário. Mas, vovó. Excel, porém, balançou a cabeça em silêncio. Está tudo bem. Você não tem nada a ver com a casa de Vargas, então não deve usar suas realizações por alguém que não conhece. Use isso para o seu próprio bem. Vovó. Não posso sacrificar a felicidade da minha neta pelo bem do meu genro e da minha outra neta, disse Excel. Não precisa se preocupar conosco. Você deve ter seu próprio desejo que quer ver sendo atendido. Quando Excel voltou seu olhar gentil para ela, Juna baixou os olhos e pareceu em um debate interno por um momento. Quando ela finalmente ergueu os olhos, deu um passo à frente e se ajoelhou. Vossa Majestade. Eu tenho um pedido. E qual seria? Perguntei. Se possível, então como Aissa. Desejo continuar cantando ao seu lado. Será que ela? Não havia dúvida sobre isso, Juna queria que eu também a tomasse como noiva. Senhor, disse Marques alegremente, se você tomar Juna Doma, será como uma rainha secundária. Se desejar tomá-la como uma rainha primária, precisará primeiro adotá-la em uma família nobre ou de cavalheiros. Ele devia ter ficado mais do que feliz com a aparição de outra candidata ao cargo de rainha. Quando olhei para Alicia, ela balançou a cabeça, aceitando. Mas... sinto muito, isso não é possível. Fiz uma clara recusa. Alicia arregalou os olhos, enquanto Excel perguntou por quê, olhando para mim de forma suplicante. Juna continuou olhando para o chão, então não pude ver seu rosto. O clima na sala ficou pesado, mas... eu esperava que fossem ouvir tudo o que eu tinha a dizer. Não posso fazer isso, falei. Você é o pilar central do projeto Lorelei, o projeto para criar um programa de música usando a transmissão de voz da joia. Você é a prima Lorelei. Também é popular entre as pessoas. O que acha que aconteceria se eu anunciasse que ficamos noivos? Aconteceriam tumultos. Quando falei isso, todos pareciam satisfeitos com a explicação. Continuava fresco na memória de todos que o Congresso do Povo enviou uma petição dizendo: mostre Juna por mais tempo na transmissão de voz da joia. No meu antigo mundo, era normal que revoltas acontecessem no blog de uma ídolo quando descobriam que ela tinha um amante, mas, na situação atual, eu temia que Par não pudesse ser incendiada. O reino queimaria de inveja. Sim, não é piada. Foi por isso que eu disse. Você pode esperar, pelo menos um pouco? Juna engasgou. Quando ela ergueu o rosto, pensei, bem, isso é estranho, já que eu disse para ela que preciso da sua força como prima Lorelei para produzir nossos programas de transmissão. É por isso que, por enquanto, estou pedindo que você continue sendo a cantora do povo. Quando mais cantoras se reunirem e tivermos treinado pessoas suficientes para manter o programa, juro, então irei tomá-la. Quando falei isso, Juna enxugou as lágrimas dos olhos. Vou esperar ansiosamente por esse dia, senhor. Quando ela disse essas palavras, estava com o sorriso de uma jovem pura e inocente. Queridos ouvintes e fãs da Samurai Novel, é com imenso prazer que trazemos a vocês as aventuras e mistérios de nossas light novels favoritas. Sua presença e apoio são o que tornam nossa comunidade tão especial. Asterisco asterisco graças a vocês, asterisco asterisco. Nossas histórias ganham vida. Cada capítulo se torna uma experiência compartilhada. A paixão pela leitura se espalha ainda mais. Asterisco asterisco um pedido especial, asterisco asterisco. Se você gostou do que ouviu e quer ajudar a Samurai Novel a crescer, por favor, asterisco asterisco deixe seu like asterisco asterisco e asterisco asterisco compartilhe nosso conteúdo asterisco asterisco com amigos e entusiastas de light novels.
Cada interação sua nos ajuda a alcançar novos ouvintes e a construir uma comunidade ainda mais forte. Asterisco asterisco vamos crescer juntos, asterisco asterisco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue a nos acompanhar para mais histórias incríveis. Com gratidão. Equipe Samurai Novel Asterisco.